E em relação, né, a esses desafios que são pessoais, que são íntimos, nós hoje nos deparamos com uma situação importante que é a necessidade de convivência por maior período de tempo junto dos nossos familiares, coisa que poucos têm essa oportunidade ou que poucas vezes exercemos isso. A maior parte das pessoas trabalha pelo menos 8 horas por dia, ficam fora de casa cerca de 10 horas por dia fora de casa, né? O tempo de deslocamento, né, do serviço para casa, da casa para o serviço, em cidades grandes principalmente. E aí a convivência com a família se dá em algumas horas por dia ou alguns dias da semana. E aí precisamos agora nos reinventar. Como ter uma convivência mais salutar, mais edificante, o exercício da tolerância, da paciência, eis aí uma grande oportunidade de a gente exercitar os conhecimentos do Evangelho, paciência, compreensão, perdão, alegria do convívio, o afeto dentro das nossas condições, né? Porque hoje o afeto não vai poder ser tão expansivo, porque, né? Enfim, mas eu, por exemplo, que não tenho uma família consanguínea muito grande, sou eu e minha esposa, eu e a Fernanda, ela já está até meio cansada de tanto me ver, não está querendo nem ver as lives que eu tenho feito, nem os vídeos, mas a gente tem os nossos animaizinhos aqui que a gente tem se distraído assim, sabe? E são recursos que nos alivia dos estresses, dos cansaços. Aqui, olha, está aqui a nossa gatinha, tem mais 2 gatos, tem uma cachorra, daqui a pouco ela late, assusta todo mundo. E aí a gente quebra aquele clima de tensão, de desespero, de medo, enfim. Cada um vai ter que utilizar um recurso ao seu alcance. Eu não estou aqui diminuindo a dificuldade, os desafios de ninguém não, mas porém nós vamos ter que criar situações para a gente não sofrer além do que já tem que sofrer. Porque senão o problema vai ficar muito maior do que ele é. Não podemos também antecipar sofrimento. Esses dias mesmo, a minha esposa, né, a Fernanda, no primeiro dia da quarentena, se eu não me engano, uns 10 dias atrás, um pouco mais, que o serviço nosso nos liberou, a prefeitura encerrou algumas atividades naquele momento, e aí ela estava tensa, muito preocupada e já estava sentindo alguns sintomas, que achava que era da coisa, né, do coronavírus. Aí eu falei, nossa, e agora? E aí eu discordava, assim, aí ela não gostava, porque eu estava tipo, atenuando, mostrando que não era bem assim. E ela não gostava, mas se eu falasse que então era, aí ela ficar mais sofrida ainda, e o que eu fazia? Desviava o assunto, contava outros casos, brincava, distraía com os animais e aliviava. Ela estava até com uma tosse que surgiu assim, surgiu uma tosse, sério, surgiu uma tosse que... E aí eu tive que despistar, a tosse passava, falava de outro assunto, né? E assim a tosse deixou de existir porque tirou a atenção daquele problema e a tensão, né? Aquela coisa tensa, né? Não é que vai ser assim com todo mundo, não. De repente a gente vai lidar com casos concretos no nosso dia a dia. Mas vamos desfazer daqueles problemas que são psicossomáticos, que são atraídos pelos nossos medos, pelas nossas ansiedades. Desses aí a gente consegue se livrar com recursos que nós temos já ao nosso alcance. Para o momento também, né, que a gente está vivendo, eu vou citar uma teoria da sociologia que se chama correntes sociais, ou para alguns correntes coletivas. Quem fala dessa teoria é o sociólogo chamado Émile Durkheim, um dos pais da sociologia, início do século passado. E quando ele fala das correntes coletivas, que ele fala de fenômenos que acontecem em grupos de pessoas, em que essas pessoas, por determinada emoção, elas levam outras a agirem pensadamente dentro daquela emoção forte de determinado momento. Tanto emoções positivas ou negativas. Num estádio de futebol, por exemplo, a torcida gritando, cantando, as pessoas fazem coisas que no dia a dia individualmente não fazem. No momento também de um pânico, de um desespero, as pessoas agem irracionalmente e vão pela onda daquela corrente e não se tocam do que está acontecendo. E às vezes não era uma coisa que precisava ser assim. Não estou atenuando o momento que a gente está vivendo, não.
O momento que a gente está vivendo exige bom senso e prudência, mas também serenidade, né? Nesse sentido, eu lembrei, em outra ocasião, numa live que eu fiz, o ocorrido com o Chico Xavier, naquele voo, aquele famoso caso, né? Que ele estava viajando num determinado voo, não lembro de onde para onde, e o avião passa por uma turbulência, as pessoas começam a desesperar, a gritar e pedir socorro a ele. E ele foi junto, começou a gritar também, pedir socorro, e desesperou. Então eu estou aplicando essa teoria das correntes coletivas ou correntes sociais ali naquele contexto. Eu creio que o Chico Xavier não tinha medo de morrer e não teria medo de morrer se ele estivesse sozinho ali. Eu acho que ele... Enfim, eu estou atribuindo a isso, não estou falando que é uma verdade, não. Isso vale para outros contextos da nossa vida. Então, vamos parar e pensar. Vem uma notícia aqui, outra notícia ali, e a gente começa a desesperar. Pensa, o que pode fazer? Porque alguém nessa hora tem que ter a cabeça no lugar, né? Na família é a mesma coisa. Aqui eu estou sendo assim por enquanto. Espero que as coisas dêem certo. Está tudo tranquilo, agora estamos em paz. Então, vamos viver um dia de cada vez, fazer leituras saudáveis, assistir um bom programa de televisão, por que não? Um bom filme. Se tiver oportunidade, que o faça. Ver um filme em família, quanto tempo a gente não faz isso, né? Antigamente lá em casa a gente reunia, né? Aquela família grande, era todo mundo, uma televisãozinha, um sentava no chão, onde tinha espaço, e todo mundo via um filme junto. Então há quanto tempo não fazemos isso? Se for possível que faça isso. Sem esquecer, claro, do culto do Evangelho no lar, em família, uma maravilha, que bênção, oportunidade maravilhosa de exercitarmos isso. E outras coisas também saudáveis para o corpo e para a mente. A princípio é isso que eu tenho a apresentar, desejando a todos muita força, muita paz e que Jesus nos sustente no equilíbrio, proteja todos nós, abençoe o Brasil, as nossas autoridades públicas e ao mundo como um todo. E que nesse testemunho a gente possa estar na condição daquele discípulo sintonizado que não perdeu tempo com alguma questão menos importante para a gente dar conta de cumprir com o nosso testemunho. Muito obrigado, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe sempre. Assim seja.